Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, por favor, abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 25. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 2, verso de número 25. Diz o texto: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, na qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Por favor, amado, pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, vivemos em um tempo onde a esperança tem sido constantemente atacada, principalmente quando nós estamos assim, num momento de virada de ano, e diante de tantas notícias, muitas delas trágicas, nem sempre animadoras, os meios de comunicação, seja através da internet, da televisão, quando nós nos deparamos com a realidade dos nossos dias, ficamos pensando: há esperança? Podemos esperar alguma coisa? Temos esperança de dias melhores, principalmente diante de crises espirituais, morais, familiares, sociais, que geralmente nos produz um ambiente de desânimo. E a pergunta, meus irmãos, é essa: o que leva uma pessoa a perder a sua esperança? A desacreditar de que os dias vindouros serão piores do que os dias atuais. A desacreditar que os dias vindouros serão melhores do que os dias atuais, e que os dias vindouros serão piores do que os atuais. O texto que a gente leu, ele nos fala de um homem chamado Simeão. Eu costumo dizer, quando eu olho para esse texto, que Simeão era um homem que, humanamente falando, ele tinha todos os motivos para sucumbir diante do desalento, para sucumbir diante da falta de esperança nos seus dias. Entretanto, o que temos aqui é justamente uma pessoa firme na sua esperança, firme nas suas convicções, com o coração alentado, com o coração completamente solidificado naquilo que Deus um dia lhe falara ao coração. Os tempos ou os dias de Simeão eram dias difíceis. Primeiro porque eram dias de silêncio, que nós chamamos de silêncio profético. Isto é, naquele tempo, nos dias de Simeão, então Deus não falava. A voz de Deus havia sido silenciada durante 400 anos, que é o chamado período interbíblico, ou período do silêncio. Então não havia profeta oficial, desde o profeta Malaquias, e outro profeta que havia sido levantado naqueles dias tinha sido justamente o profeta João. Mas ainda o seu ministério não havia nascido, não havia ainda surgido. Então o céu aqui parecia que estava fechado, porque Deus não enviara novos profetas, e eram os profetas que traziam alento, traziam esperança para o povo. E geralmente, meus amados irmãos, quando estamos diante do silêncio de Deus,
essa é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores provas da nossa fé. Porque enquanto Deus está falando, enquanto Deus está ministrando ao nosso coração, à nossa alma, por mais difícil que seja, nós nos fortificamos, nos fortalecemos e a esperança ela está sendo alimentada. Mas quando você ora, quando você busca, quando você vai ao encontro de Deus e Deus se cala e há silêncio, o céu fica de bronze, então a tendência é arrefecer a nossa esperança. Posso esperar dias melhores? Segundo os dias de Simeão, meus amados irmãos, eram dias de longa espera, mas poucos acontecimentos. Diz o texto, esperava ele a consolação de Israel. Havia uma promessa messiânica, promessa antiga, da vinda do Messias. E essa espera era uma espera muito longa. Por exemplo, o profeta Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento de Cristo. Então, sabe o que é esperar 700 anos? Quase um milênio, quase 1000 anos, de que o Messias viria resgatar o seu povo. Então, gerações haviam nascido, gerações haviam morrido, aguardando o quê? O cumprimento de uma promessa. Então, eram dias de muita espera, mas de poucos acontecimentos proféticos naqueles dias. Era desanimador. A esperança, meus amados irmãos, parecia que estava adiada de uma forma indefinida. Ou seja, vamos esperar, mas esperar quando? Ou até quando? Quando a espera se prolonga, geralmente nasce o cansaço espiritual, porque nós muitas vezes confundimos o tempo de Deus com a ausência de Deus. Confundimos o tempo de Deus, que não é o nosso tempo, com a ausência. Ou seja, se não é o tempo, se Deus não está fazendo, então é porque Ele não está aqui. E isso gera desânimo no nosso coração. Podemos esperar dias melhores? Os dias de Simeão eram dias também, meus amados irmãos, de tristeza, porque eram dias de sofrimento, de opressão. Israel estava aqui sobre o domínio do Império Romano. Aqui havia decadência espiritual, corrupção religiosa, injustiça social. Tudo isso existia nos dias de Simeão. Um sofrimento coletivo, um ambiente totalmente propício ao desespero individual. Olhamos para uma situação que parece crônica, sem solução, onde todos estão vivenciando, e então o nosso coração se abate. Meus amados irmãos, quando passamos pela dor, e essa dor ela não é interpretada à luz da soberania divina, pode tornar-se um veneno para a nossa esperança. Passar pela dor, sem enxergar o Deus soberano que está conosco mesmo na dor e que permite a dor, quando tiramos os olhos dessa soberania de Deus, aquela dor pode ser fatal. Ela tem a tendência de matar, de sufocar, de arrancar a nossa esperança, porque fazemos perguntas que não temos respostas. Agora, Simeão viveu tudo isso, um tempo de silêncio de Deus, um tempo de grandes esperas, sem nenhum acontecimento, sem nada acontecer, dia após dia, ano após ano, geração após geração, vivendo em momentos difíceis, dias difíceis, onde a opressão do inimigo e todas as suas expectativas não eram de maneira nenhuma alcançadas. Como é que Simeão conseguiu esperar? Porque Simeão não perdeu a sua esperança, mesmo vivendo em tempos tão adversos. Isso, meus amados irmãos, isso porque ele estava ancorando a sua esperança em 3 grandes pilares que esse texto aqui nos mostra. A esperança ela não morre, a esperança ela não desvanece, a esperança, pelo contrário, ela se renova dia após dia. Quando? Primeiro,
quando nós alicerçamos a nossa esperança na palavra de Deus. É isso que o texto diz, o verso 25. Diz o texto, ele esperava a consolação de Israel. Mas isso que ele fazia, esperava a consolação, se referindo à vinda do Messias, é o que estava na Escritura, é o que estava na Bíblia. É aquilo que o profeta Isaías colocou no capítulo 40, no capítulo 49. Era como se Simeão estivesse lendo a Escritura e dizendo assim, Deus assim diz. Assim diz o Senhor. E se assim diz o Senhor, os dias se passam, os anos se passam, as décadas se passam, os séculos se passam, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então a sua esperança estava alicerçada, ancorada, baseada, fincada, sedimentada naquilo que Deus estava falando. Sua esperança não estava sustentada em suas emoções, em seus sentimentos, mas no que Deus havia falado acerca do Messias. De que o Messias iria nascer e que ele não morreria sem antes ver justamente a consolação de Israel. Quem ancora a esperança na palavra de Deus, meus irmãos, não é destruído pelas circunstâncias. Tira os olhos da palavra e, consequentemente, sua esperança morre. Enquanto seus olhos estiver no que Deus disse, no que Deus falou, enquanto a palavra estiver alimentando a sua esperança, enquanto a palavra estiver renovando a sua esperança, os anos se passam, você envelhece, nasce gente, morre gente, se muda gente, mas a sua esperança é viva. A sua esperança está sempre acesa e ela é razão, ela é motivo de você continuar aqui, dando glória e louvor a Deus. Porque tudo à sua volta diz que não há razão para você esperar. Entretanto, a palavra de Deus diz, espere. A promessa diz, espere, acredite, confie. O segundo pilar que Simeão colocou para alicerçar a sua esperança foi justamente a revelação, a direção, a manifestação, a orientação, a iluminação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Diz o texto, o verso 26, e revelaram o Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo. Ou seja, Simeão não vivia apenas de uma promessa geral, generalizada, mas de algo já aplicado à sua vida, ao seu coração, de algo bastante particular. Podemos dizer, intrínseco, pessoal, sim. E não deve ser assim também a palavra de Deus? Não devemos tomar as promessas de Deus também como nossas? Não devemos nos agarrar às promessas de Deus como sendo promessas pessoais? Principalmente quando essas são dirigidas a todo o povo de Deus, quando essas são aplicáveis a toda a toda a igreja do Senhor, não devemos tomar como sendo nossas. O Espírito Santo era ele quem sustentava a esperança e alimentava a esperança de Simeão. Não sabemos em que contexto, não sabemos em que momento Simeão recebeu tal revelação, tal direção. Podemos até entender que isso pode ter sido algo particular, pessoal, ou em algum momento que a própria profetisa Ana, que estava ali no templo e não se apartara do templo, desde a sua viuvez, diz o texto no verso 36, havia uma profetisa chamada Ana, que desde que o seu marido falecera, então ficou viúva de 84 anos, ela era viúva, o tempo da sua viuvez, e que diz o texto, não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e oração. Há uma grande probabilidade de que tenha sido essa mulher usada por Deus para falar ao coração do próprio Simeão. A verdade é que o Espírito Santo foi esse que trouxe a palavra ao coração de Simeão, dizendo, assim vai acontecer. E esta justamente era a esperança que ele tinha, de que tal palavra iria se cumprir na sua vida. O princípio é muito simples, meus amados irmãos. O Espírito Santo, ele não cria novas promessas para nós. Entretanto, ele ilumina e aplica as promessas de Deus já reveladas em sua palavra a cada crente.
Por que não tomar aquilo que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 1? Cristo em vós, a esperança da glória, como sendo uma promessa para a nossa vida. Colossenses capítulo 1, versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. É onde está a nossa esperança. Aquilo que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 15, na sua primeira carta, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, Paulo vai dizer aos Romanos 12, 12, regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. É o Espírito Santo que alimenta esta esperança. É o Espírito Santo que nos traz essa esperança. É o Espírito Santo que torna aquilo que é promessa geral para a igreja, torna como sendo algo particular para nós. Iluminando e aplicando na nossa vida. Dizendo isso diz respeito a você. O céu diz respeito a você. A esperança da glória diz respeito a você. A esperança futura diz respeito a você. Aquilo que está sendo guardado para você na glória diz respeito a você. E esta esperança, ela é, meus amados irmãos, alimentada através do Espírito Santo. Aí vem o terceiro e último pilar, sobre o qual Simeão fortalecia, alimentava a sua esperança. É que esta era nutrida pela uma comunhão contínua com o Espírito Santo, porque o verso 25 diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. Não se trata de uma visita ocasional, mas de uma presença constante, de um estilo de vida. Não era uma crise. Mas a sua vida era cheia do Espírito, a sua vida era marcada por essa comunhão, por esse relacionamento com o Espírito Santo. E isso, daí podemos concluir que a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo é quem preserva, é quem aviva a esperança em nosso coração. A esperança, meus amados irmãos, ela enfraquece quando também nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus. Não existe esperança no coração de ninguém que deixou de comungar com o Senhor. A tendência é ela arrefecer. Agora, na medida que, no momento que, na intensidade que, quando você busca um relacionamento com Deus, uma comunhão profunda com o Espírito Santo, então este é Ele quem vai estar alimentando e fortalecendo tal esperança. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai nos dizer, a partir do verso de número 9, falando sobre esta ação do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do crente, no verso de número 9 ao versículo 11, Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus, não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa do Espírito. Se habita em vós, se habita em vós. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. E ele vai chegando dizendo, meus amados irmãos, que o próprio Espírito é que vai dando testemunho de que nós somos filhos de Deus. E no verso 18, ele vai dizendo que esse mesmo Espírito vai corroborar. Porque eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não é para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós no futuro. Aí no verso 19 ele diz, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Espírito de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção pela liberdade da glória dos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo é que toda a criação também será resgatada no dia que os crentes forem também ressuscitados e receberem corpos novos, isto é, se concretizar a nossa esperança.
Aí o verso 22 ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Ele disse: não somente ela, mas também nós. Diz ele que temos as primícias de quem? Do Espírito. Igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. E esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos no que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está dizendo, há uma grande glória nos aguardando, esperando por nós. Vamos desanimar? Ele disse, não. Por quê? Por causa do Espírito Santo. E o que é que ele faz? Paulo diz, ele é a primícia. Diz Paulo, ele é a primícia. Quando Paulo vai dizer aqui neste verso, que o Espírito Santo, ele é a primícia, que nós temos as primícias do Espírito. O que Paulo está dizendo é que nós temos os primeiros frutos daquilo que um dia vamos receber na glória. É como se Paulo estivesse dizendo, nós temos uma amostra grátis do que nós vamos receber lá na glória. É como se o Espírito Santo estivesse já com a sua presença, trazendo ao nosso coração, trazendo à nossa alma, trazendo ao espírito do crente. Quando esse está orando em meio às suas lutas, em meio ao seu sofrimento, em meio às suas batalhas, o Espírito Santo começa a trazer o gozo celestial, começa a antecipar, começa a trazer a alegria que um dia será vivenciada em plenitude na glória. É o que ele diz, as premissas do Espírito. Uma amostra grátis. Podemos já experimentar, já podemos sentir. Não estamos no céu, mas podemos viver a alegria do céu aqui. Não estamos na glória, mas podemos experimentar o gozo da glória aqui. Isso é real, isso é verdadeiro. Esse gozo, ele é trazido, o que a Bíblia chama de alegria do Espírito. E a alegria do Espírito está em quê? Está justamente nas promessas de Deus, na esperança na qual nós estamos alicerçados. Na certeza de que somos filhos de Deus, na convicção de que somos filhos, na convicção que vamos ressuscitar, na convicção de que adentraremos os portais celestiais e que a glória que nos aguarda é maior do que o sofrimento de hoje, deste mundo. E o Espírito Santo, ele traz, ele antecipa, ele coloca, ele torna isso realidade na alma. Agora eu digo para você, não me pergunte como é, só sei que é assim. Se você perguntar, para poder eu tentar descrever isso, eu não vou conseguir. Mas eu sei que é desse jeito. Como é que você sabe, pastor? Porque eu sinto, e eu sei que você sente quando você ora. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você está passando sofrimento, luta e dor, que você dobra seu joelho, existe um grande derramar da glória de Deus no seu coração. Um gozo indizível, uma alegria indescritível, um prazer incomparável. E como costuma dizer, bem o pentecostal, você não sabe se o céu desceu ou se a terra subiu. Se você perguntar, descreve, você diz, não sei. Eu só sei que é assim, eu só sei que eu vivo. É lógico que isso não é vivido todo o tempo, é lógico que isso não é vivido toda hora. Mas isso é vivido justamente em momentos cruciais da nossa vida, em que o sofrimento parece que não tem fim e a esperança parece que não tem mais lugar do nosso coração. Nesta hora, o Espírito Santo vem, com a sua graça, o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, ele que está presente em nós, ele que é justamente o penhor da nossa herança celestial. Ele então começa a trazer as primícias do céu, a alegria do céu, o gozo do céu. E aí você vai dizer, não importa a dor, não importa o sofrimento, não interessa. Porque o que eu estou sentindo da parte de Deus e o que Deus me garante através do Espírito Santo é que tudo isso é insignificante e tem um peso de glória lá no céu. Portanto, essa dor é totalmente insignificante diante de tudo o que eu vou viver. E essa é uma realidade, meus amados irmãos, uma realidade que justamente Simeão viveu e que cada crente vive no mundo de hoje, onde nossa esperança ela está no Senhor. Portanto, devemos entender, compreender que o pilar da nossa esperança é essa comunhão com o Espírito Santo. Na medida que somos movidos por Ele, que o Espírito Santo nos move, que o Espírito Santo nos leva à oração,
E de repente abrimos a palavra e a verdade é descortinada diante dos nossos olhos, de que a esperança sim para o crente, a esperança além do véu, a esperança além da morte, além do rio azul, a esperança, meus amados irmãos. Então o nosso coração, ele se fortalece, a nossa esperança é reanimada, reavivada, e não importa o tempo e a circunstância, a gente continua dizendo: eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que assim vai acontecer. Meus amados irmãos, quem anda no Espírito aprende a esperar, e esperar sem desistir, porque sabe que o Espírito alimenta essa esperança, a chama da nossa esperança. Agora, para finalizar, irmãos, o que fazer? O que fazer enquanto a esperança não se cumpre? A esperança não torna realidade. Aquilo que nós esperamos, então a promessa de Deus não se cumpre, aquilo que nós esperamos não acontece. O que fazer? O texto vai mostrar que a primeira coisa que devemos fazer é viver da melhor maneira possível, porque o texto diz isso. O texto diz que Simeão, ele era o quê? Ele era um homem, diz o texto, um homem justo e piedoso. Justo e piedoso. Ou seja, ele não condicionou sua fidelidade ao cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Ele já era justo e piedoso. Por isso recebeu a promessa. Devemos viver de maneira melhor possível. O que você está esperando do Senhor não se realizou na sua vida, isso não tem importância. Eu continuo crendo e continuo crente, servindo a Deus piedosamente, servindo ao Senhor piedosamente. Segundo, devemos estar sempre nos movendo debaixo da direção do Espírito Santo. Diz o texto que ele foi movido pelo Espírito e então foi ao templo. Devemos deixar que o Espírito Santo guie os nossos passos para momentos de encontros com Deus. Que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Ainda não vi, não estou enxergando o que Deus prometeu se cumprindo na minha vida. Não interessa. Deixa o Espírito Santo mover você. Deixa o Espírito Santo conduzir os seus passos. Deixa o Espírito Santo lhe assegurar de que você não está esperando em vão no Senhor. E por fim, permaneça no lugar que Deus colocou você. Simeão recebeu a promessa, esperou no Senhor. Mas diz o texto que ele foi para onde? Para o templo. O ambiente da promessa de Deus. Meus irmãos, lugares errados enfraquecem a nossa esperança. E os lugares certos fortalecem a nossa esperança. Muitos perderam, arrefeceram sua esperança porque estão em lugares errados. Deixaram de buscar a presença de Deus, deixaram de cultuar o Senhor, deixaram de estar aonde justamente Deus está. Embora Deus seja onipresente, sabemos disso, mas nem em todo lugar a sua presença se manifesta. O lugar aonde a nossa esperança é renovada é justamente na presença do Senhor, é justamente no templo. É na casa do Senhor, é cultuando a Deus, é servindo ao Senhor. Porque enquanto a promessa não chega, nós não podemos abandonar a presença do Senhor, não podemos abandonar a sua palavra e a comunhão com o Senhor, nem muito menos a comunhão dos santos. Porque é aqui que a nossa esperança ela é renovada, através da sua preciosa palavra. O que a Bíblia nos ensina através, irmão de Simeão, é que o silêncio não significa abandono. É que a espera não é desperdício. E que a dor e o sofrimento não é o fim da história. O fim só é fim quando Deus diz que chegou o fim. Quando não chegou o fim, a gente está esperando. Né? Entra ano e sai ano e a promessa não se cumpre. E aí, pastor, esqueceu Deus de cumprir sua promessa? Não, pelo contrário. Nós continuamos esperando. Morremos até na esperança. Morremos. Simeão recebeu a promessa de não morrer sem ver o Cristo. Mas nós podemos morrer sem ver Jesus voltar. Não tem problema nenhum. Então eu espero que ele volte. Creio que não morrerei enquanto ele não vê o Senhor voltando. Não. Se ele voltar estando vivo, então subirei, estarei com ele junto com os irmãos. Mas se eu morrerei na esperança. Na esperança de que quando ele voltar, de maneira nenhuma, quem está vivo vai preceder a mim.
Porque primeiro os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos é que serão transformados. Você não vai subir sem mim, meu irmão, não se preocupe não. Disso eu tenho certeza. Se eu morrer na promessa, na esperança de Cristo Jesus, e você estiver vivo quando Cristo voltar, você não sobe. É o que a Bíblia diz. Você não sobe, porque primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois sim, os vivos serão transformados. Aí sim, juntos seremos levados para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem tem essa esperança diz amém? Amém. Fica de pé.